Três small caps para ficarmos de olho em 2021. Confira comigo agora, depois da vinheta. Atenção! O conteúdo a seguir não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Olá, investidores, sejam bem-vindos ao canal Ação em Ações. O meu nome é Pedro e se esta é a sua primeira vez aqui no meu canal, por favor, deixe aí o seu like, se inscreva para você continuar recebendo o meu conteúdo gratuito que vai te ajudar aqui no mundo dos investimentos, dentro da filosofia Buy and Hold, para a formação da carteira previdenciária. E hoje nós vamos falar então de três empresas small caps que nós podemos ficar de olho aí para o ano de 2021, e elas foram selecionadas através de três critérios, tá? São apenas esses três critérios que nós usamos para selecionar as empresas? Não. Existem muitos outros critérios, inclusive análise fundamentalista, tá? Mas eu escolhi esses três para que seja, digamos assim, uma coisa simples e rápida, né? Para que vocês possam ter aí um ponto de partida, tá? Como são muitas small caps, né, listadas na bolsa, essas três empresas, esses três critérios já dão uma limpada, uma filtrada bem grande e acabam sobrando aí então poucas empresas, tá? Para a gente poder trabalhar. Bom, então vamos a elas. O primeiro critério é que ela tem que fazer parte do índice small cap, tá? Existem muitos índices na bolsa, né? Tem o índice Ibovespa, tem o índice de fundos imobiliários e o índice que classifica as empresas small cap é chamado de índice small, tá? Até mesmo porque é um pouquinho complicado hoje você falar o que é uma blue chip, o que é uma small cap, o que é uma penny stock, né? Você poderia até desenvolver o seu próprio índice para poder fazer essa classificação, mas já existe um pronto que chama índice small, né? Então eu resolvi usar esse índice small para poder nos ajudar nesse momento. Então, em primeiro lugar, essas empresas elas têm que fazer parte do índice small. Segundo lugar, é bem comum, vocês já me ouviram falar várias vezes sobre isso, essas três empresas precisam estar gerando receita, tá? Receita recorrente nos últimos 3 anos. E essas três empresas estão gerando receita, com receita crescente, recorrente nos últimos 3 anos. E por último, a dívida líquida dessas empresas ela precisa ser positiva. O que significa isso? Existe a dívida bruta, né, que você vai dar uma olhadinha lá nos balanços demonstrativos, né, das empresas. São os valores que elas devem ali no curto e no longo prazo, principalmente para bancos, né? Então, pagando esta dívida, havendo ainda dinheiro no caixa, essa dívida ela se torna uma dívida líquida positiva. Então essas três empresas precisam ter dívida líquida positiva, tá? E essas três empresas elas têm dívida líquida positiva. Eu vou falar agora o nome das três empresas e durante a nossa conversa eu vou colocando aqui no vídeo alguns aspectos para vocês poderem analisar, né, essas três empresas. Lembrando que não se trata de recomendação de compra nem de venda, tá bom? Esse não é o perfil do nosso canal, nós não damos dicas de recomendação, não fazemos nenhum tipo de comentário com esse sentido, apenas o objetivo é de ensinar vocês, tá? Então, se faz necessário que vocês estudem essas empresas, entendam o que elas fazem, como que elas atuam, entendam o segmento onde elas estão, vejam os fundamentos econômicos e financeiros, setoriais, macroeconômicos, para ver se faz sentido que essas empresas estejam aí na carteira de vocês, tá? Essas três empresas são a primeira, a Tenda, Construção Civil, a segunda, a Enalta, e a terceira é a Hering, tá? Bom, a Tenda, para quem acompanha o nosso canal aqui, na nossa playlist, né, de análise fundamentalista, no vídeo número 7 eu já falei sobre ela, como uma empresa promissora. Inclusive ela acabou entrando na nossa carteira teórica aqui do canal Ação em Ações, tá? Então novamente a Tenda aí nos surpreendendo, né? Vocês podem ir acompanhando aí os números que eu vou colocando aqui na tela para vocês. A Tenda com excelente caixa, né? Ou seja, ela está com uma dívida líquida positiva, com receita recorrente, né, nesses últimos 3 anos, e faz parte aí do índice Small, tá? Ela faz parte do setor de construção civil, é um setor cíclico, né, da Bolsa de Valores. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, que nós temos algum material também falando sobre isso. E é um setor que está com déficit, ou seja,
existe promessa de crescimento, tá? Existe muita procura no mercado por novas habitações, então realmente é um setor que promete aí nos próximos anos ter aí bom desempenho, tá? Dá uma olhadinha então nessa questão aí da Tenda. Tem também a questão da Enauta. A Enauta é uma empresa de extração de petróleo, né? Tem aí os números na tela para que vocês possam acompanhar. Esse é um ponto de partida apenas, como eu disse, faz necessário que vocês observem então outros aspectos que eu já listei aqui anteriormente para ver se faz sentido que essa empresa entre na carteira de vocês. E por último, a Hering, uma empresa do setor aí de varejo, né? Têxtil, que também apresentou bons resultados. Ela se encaixa nesses três filtros que eu passei, né? O primeiro ser de small cap, o segundo a receita recorrente nos últimos 3 anos, e a terceira uma dívida líquida positiva, tá? Só uma observação em respeito à questão da dívida líquida das empresas, tá, gente? Empresas que têm dívida, endividamento, tá? Que necessariamente elas não tenham a dívida líquida positiva, tá? Ou seja, elas têm endividamento com bancos, com instituições, enfim. Elas não têm caixa o suficiente para pagar, mas a dívida está sob controle. Eu deixo uma pergunta aqui, vamos fazer uma rápida reflexão. Empresas que estão endividadas, né, dessa forma que eu falei, é bom ou é ruim? Depende, tá? Depende. Mas, de uma maneira bem resumida, as empresas, elas precisam, de tempos em tempos, aí elas precisam investir em CAPEX, né? Para quem não sabe, CAPEX é Capital Expenditures, desculpa meu inglês aqui. O que é isso? É investimento em bens de capital, tá? Quando uma empresa ela compra maquinário, quando ela compra computadores para poder trabalhar, ela está investindo no CAPEX, tá? Então, olha que coisa legal. Por exemplo, você tem uma empresa, imagina você aí, tá? Agora você é o proprietário de uma empresa, que seja do setor de, digamos, seja de costura, tá? Setor aí têxtil. Então, você tem 1000 máquinas de corte e de costura e você atende um determinado segmento aí de mercado. E aí o seu setor de marketing, o seu setor comercial fez um estudo e chegou para a diretoria propondo ampliação dessas 1000 máquinas para 1.500 máquinas, para que vocês pudessem então atender uma fatia maior de mercado. Né? De repente existe uma fatia ali de mercado que não estava bem atendida pelos seus concorrentes, existe a possibilidade de você entrar, então você não tem esse dinheiro, tá? Você olha para o seu caixa e fala, pô, não tem dinheiro para comprar 500 máquinas a mais, para ampliar o meu parque fabril, de 1000 para 1.500 máquinas. Então você vai até o mercado financeiro, até um banco, e você vai pegar um empréstimo, né, para você poder comprar então esse equipamento. Quando você faz isso, você está investindo em CAPEX, tá? O que é o CAPEX? É o investimento então de um capital de terceiros dentro da sua empresa, para que você possa ampliar aí no caso a produção e aumentar também a sua receita, tá? Quando isso acontece, gente, é um negócio, uma dívida muito positiva. Principalmente se você fizer bem feito, tá? Você vai tomar o seu recurso, né, o seu empréstimo aí no mercado financeiro, uma taxa condizente com a realidade, né? Óbvio, se hoje a taxa de juros ela é de 2% ao ano, não tem por que você tomar um empréstimo de 15%, né? A taxa básica de juros, tá? Não tem por que você tomar um empréstimo aí de 15% ao ano, você vai tomar então um empréstimo que seja condizente com a realidade de mercado, né? E você vai comprar esse equipamento, vai passar a produzir mais, vai vender mais, vai conseguir pagar esse teu empréstimo aí ao longo, sei lá, de 2 anos, 3 anos, 5 anos, conforme combinado, com o aumento da sua receita. Você cresceu, tá? Então é positivo sim o endividamento das empresas, tá? Sem contar que os juros que você paga nesses financiamentos, eles entram aí como dedutores de impostos, tá? No final do teu balanço lá, né? Acaba te beneficiando também de alguma forma, tá bom? Então, antes de você olhar para uma empresa e falar assim, essa empresa está endividada, é ruim, não olhe nunca apenas um indicador de forma isolada, tá? Seja ele de preço, seja ele do que for, indicador de mercado, de dívida, você precisa olhar como um todo, tá bom? A empresa deve ser analisada como um todo. No caso aí do endividamento, é necessário, as empresas precisam fazer dívidas, tá?
Imagina essa nossa confecção aí de corte e costura, agora ela tem 1.500 máquinas, ela conseguiu conquistar essa fatia extra aí de mercado, desbancou alguns concorrentes, e agora ela pagou a sua dívida e ela cresceu. É assim que funciona, né? Ela aumentou receita, ela cresceu, aumentou o faturamento. Se fez a lição de casa, pode ter reduzido custos, né? Melhorado a sua eficiência, e agora ela é uma empresa maior do que ela era lá atrás quando ela contraiu essa dívida, tá bom? E se você olhou apenas essa questão da dívida e falou, né, julgou já como uma empresa ruim, você ficou de fora, entendeu? Então, sim, o endividamento bancário, o endividamento aí de curto e de longo prazo, ele precisa ser visto, né? Estudado, analisado, entendido, porque é necessário, tá? Aí o que acontece com essa nossa facção? Mais para frente, ela vai fazer investimento em CAPEX novamente, seja para trocar esse maquinário que pode ter ficado obsoleto por um automatizado, um mais novo, ou para comprar mais equipamentos, né, mais máquinas, para ela poder continuar crescendo, tá bom? E não só máquinas, ela pode comprar um outro barracão, ela pode comprar, de repente, uma frota aí para poder fazer a distribuição dos seus produtos, enfim, CAPEX, tá bom? Então é necessário nós olharmos para esses detalhes aí também. Então tá certo, gente. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco mais aí para o crescimento de vocês. Pode deixar os seus comentários, suas dúvidas aqui, que eu vou ler e responder com o maior prazer, tá bom? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Bons negócios!